Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, ainda com a série Papo de Mãe, mais uma gravação, mais um vídeo, mais um tema para você. Vamos falar sobre eu, meu filho e as orações. Gente, 3 coisas maravilhosas, não é? Você, seu filho e as orações, tudo de bom. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Não esquece de se inscrever no meu canal, de deixar o teu like. Afinal, coisas boas precisam ser compartilhadas. Vem comigo, que Deus te abençoe. Muito bem, eu já quero começar nessa gravação, nesse vídeo, lendo com você, querida mamãe, querida vovó, querido responsável. Quem sabe você é um papai que educa seus filhos, você é um vovô, um titio, uma titia. Quem sabe você é um professor da escola bíblica dominical. Então, queridos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 28, diz assim a palavra de Deus: Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Gente, essa é uma história bastante conhecida, é a história de Ana. Nós sabemos que Ana tinha uma impossibilidade, Ana não podia gerar, Ana não podia ter filhos. E Ana deixa para nós o legado da oração. Ana recorreu ao Senhor. O único recurso que Ana tinha era a oração. Ela usou esse recurso, não sei durante quanto tempo, mas quando ela utilizou, quando ela falou com Deus, Deus a ouviu. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana, e no momento que ela desmama Samuel e que ela leva Samuel ao templo para cumprir o seu voto, são essas palavras que ela se utiliza. Ela diz que ela o pediu ao Senhor. E é essa pessoinha tão especial, é esse Samuel que cresce e que se torna um dos nomes mais importantes na história do povo de Deus, né? Então deixa para nós esse exemplo de oração, gente. Por isso que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre eu, meu filho e a oração, né? Porque não tem como nós sabemos que nós seremos as pessoas que mais influenciaremos os nossos filhos, como já disse no início, seja quem quer que seja que cria. Às vezes, né, a criança é criada por um avô, por uma vovó, por uma titia, por um titio. A criança é criada pelos pais. Às vezes, alguma fatalidade da vida, a criança é criada só pela mãe ou só pelo pai. Às vezes, também nos deparamos com a adoção. Crianças que pegamos bebês ou crianças que já vêm para os nossos lares a uma certa idade. Não importa. A pessoa que mais vai influenciar esse serzinho aí é você. É você que assumiu a maternidade, a paternidade diante de Deus. E não tem como, gente, a gente influenciar se nós não utilizarmos esse poderoso recurso, que é o recurso da oração. Fica impossível. Para quem quer fazer a coisa certa, para quem quer educar, para quem quer criar à luz da palavra de Deus, esse recurso deve ser utilizado assim como Ana utilizou. Primeira coisa que eu quero dizer para você hoje com essa mensagem: por mais difícil que pareça o problema, ore. Vou repetir: por mais difícil que pareça o problema, ore. O problema de Ana era a pré-concepção. Existem alguns problemas que se vão apresentar na concepção. Existem outros problemas que vão se apresentar logo após o nascimento. Existem outros problemas que vão se apresentar na infância, na adolescência, na juventude, na vida adulta. Porque quem disse que a gente deixa de ser mãe? Quem disse que a gente deixa de ser responsável quando o filho cresce, quando o filho alcança a maioridade e ganha sua independência econômica, financeira, social, conjugal? Sempre seremos essas grandes pessoas que iremos orar e incentivar nossos filhos. E quando eu falo disso, por mais difícil que pareça o problema, orem, eu me lembro de Rispa. Gente, Rispa, essa história está registrada em 2 Samuel, capítulo 21. Rispa, ela era uma das concubinas, uma das mulheres de Saul.
E Rispa, ela tinha 2 filhos, ela tinha tido apenas 2 filhos com Saul. Saul morre e em um acerto de contas de Davi com os gibeonitas pedem que 7 filhos de Saul sejam sacrificados para que se pague uma conta que Saul tinha contra os gibeonitas, para que Deus volte a abençoar a terra. Bem, Rispa tinha 2 filhos. Rispa viu os soldados de Davi entrar dentro de casa. Rispa viu esses filhos serem levados, serem entregues aos gibeonitas, e os gibeonitas então enforcam seus filhos em praça pública, diante de todo mundo, para que fosse então pago aquela dívida. E a outra mãe, a Bíblia não relata, com certeza ela não fez nada fora do comum, né? Ela não podia, foi para casa chorar, se lamentar a perda dos seus 5 filhos, mas Rispa não, Rispa ela tem uma atitude diferente. Rispa pega o corpo dos seus filhos, a Bíblia diz que ela coloca sobre uma pedra, ela se veste, ela leva um pano de saco, né? Que era símbolo da humilhação, e ela coloca os corpos ali e ela tange as aves de rapina que viriam comer os corpos dos seus filhos durante meses. Durante meses, Rispa faz isso, né? Porque ela começa, até que a cega se inicia, da morte até a cega, eram meses que se passaram, e Rispa incansavelmente, ela viu o corpo dos seus filhos passar por todos os estados, né? O corpo dos seus filhos ficou frio, depois ele ficou podre, depois ele começou a se decompor, depois ele ficou só nos ossos. Rispa acompanhou, imagine a dor, imagine o luto. Mesmo fazendo tudo isso, Rispa não desistiu do seu propósito. Ela disse: eu sou mãe, eu não fui mãe, não, eu sou mãe. E eles são os meus filhos e eu não vou deixar que nada aconteça. Então, a situação para Rispa, gente, não era difícil. A situação para Rispa era impossível. Impossível, né? E a Bíblia diz que isso chegou aos ouvidos de Davi. Davi se comoveu de uma maneira tal com essa história. E Davi manda buscar os corpos dos filhos de Rispa e dá um sepultamento digno. Porque para Israel era vergonhoso, era altamente vergonhoso que os corpos fossem esquartejados, ou que os corpos fossem desnudos, ou que os corpos fossem entregues às aves de rapinas ou às feras do campo. Isso não deveria acontecer. Eles deveriam ser sepultados de maneira digna. Os ossos dos filhos de Rispa, então, são sepultados junto ao túmulo de Saul, junto ao túmulo de Jonatas, como deveria ser honrado por todo Israel, né? O que é que eu quero dizer com isso aqui? Rispa clamou junto ao rei e Rispa teve a sua petição atendida. Quanto mais vós, Jesus diz lá em Mateus, né? Quanto mais vós, que nós temos um valor, irmãos, imenso diante de Deus, porque fomos justificados e lavados pelo sangue do Senhor. Porque a nossa causa não é cuidar de corpos de cadáveres, a nossa causa é cuidar de corações que nós, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, deveremos apresentar ao Senhor. Porque eu creio que a sua maior alegria vai poder chegar diante do Senhor, apresentar, né, que as suas mãos, uma das obras de suas mãos foram dedicadas aos seus filhos. Por mais difícil que seja a situação, ore. Quando todos os seus recursos terminar, ore. Quando os recursos do seu filho terminar, ore. Quando você não puder entrar em determinadas áreas e desfazer o que está óbvio aos seus olhos, ore. Se você fizer tudo isso, vai dar certo. O rei vai te ouvir. E o rei tem o poder de fazer acontecer. Amém? Então, por mais difícil que seja a situação, ore. Haja. Por quê? Porque a oração aqui você pode dizer, mas onde a gente vê Rispa orando? A gente não vê Rispa orando, a gente vê Rispa agindo. E orar é um verbo, e verbo exprime ação, né? E tanger ali as aves de rapina sobre os seus filhos é isso. Eu não desisto, eles são meus, por mais que esteja impuro, por mais que esteja morto espiritual, por mais que esteja largado na sarjeta, por mais que tenha se virado contra o Senhor, por mais que a doença tenha dominado, por mais que a ideologia dominou, não importa. Se você disser, eu não desisto, eu não abro mão, eles são meus, e você orar, o rei vai se voltar para você, tá bom? Segunda coisa,
Levante-se hoje e entenda que esse papel é seu. Esse papel não é do pastor. O pastor está aí para te ajudar, para orar por você, para orar com você, para interceder por tua família. Esse papel não é do coordenador. Esse papel não é da tia, do tio da escola bíblica dominical. Todos eles são agentes de Deus para te ajudar. Mas esse papel de orar, ele é seu. A Bíblia diz lá em Juízes 4 e 5, registra a história de Débora. E Débora diz, um dos versículos que eu mais amo na Bíblia Sagrada, ela diz que estava tudo queimado, estava tudo destruído, as aldeias já tinham cessado o clamor, estava tudo em silêncio, estava tudo... Ou seja, estava tudo em off, estava tudo desanimado. Aí ela usa uma expressão, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Né? Então levante-se hoje e entenda que esse papel é seu. Né? Saia do comodismo, porque, irmãos, nós temos filhos e é isso mesmo. Sabe? Denota tempo, denota dedicação, denota que você precisa se esforçar, que você precisa sair do comodismo e entender que a sua oração na vida do seu filho, ela tem grandes efeitos. Preste atenção no comportamento dele. Preste atenção. Tem uma história na Bíblia Sagrada que fala, que não está aqui no script, eu lembrei agora, mas vou falar com você. A vitória é quando Moisés sobe ao monte para observar o povo e ele estende as mãos. Mas depois de meio-dia ele fica cansado. Arão e Hur sobem ao monte, né? Senta Moisés e cada um fica segurando ali a mão. E enquanto as mãos de Moisés estão estendidas, o povo de Deus está ganhando a batalha. Então é isso. Teus filhos saem para a escola, teus filhos saem para o campo de batalha, eles saem para o trabalho, eles começam um relacionamento, eles começam a trabalhar, ou ele é pequenininho, o bebezinho, ele começa a crescer, ele começa a conhecer o mundo. Você está jogando o seu filho no campo de batalha, mas é você que tem que ficar no cume do monte com as mãos estendidas. Não entenda isso como um fardo. Não entenda isso como uma coisa que você vai fazer 24 horas e aí você não vai poder mais nem pensar em nada. Não, não é assim. Não é assim que acontece, não é? Mas eu quero que você entenda que você tem um papel, que quem exerce esse papel é você. E que quando você exercer, sem sombra de dúvida nenhuma, você verá a diferença na vida do seu filho. Não se acomode, não fique por trás do falso apoio. Eu vou apoiar porque é melhor. Eu vou aceitar porque vai ser mais fácil. Eu vou... Não. Percorre o caminho da graça, do amor, do perdão. Abraça teus filhos todas as vezes que for preciso abraçar. Corrige todas as vezes que precisar corrigir. Porém, não esquece. Você tem um papel primordial de orar por ele. Terceira coisa. Seja específica na sua vida de oração. Tá bom? Seja específica na sua vida de oração. Duas palavras aqui, né? Específica, de acordo com a idade e a necessidade. Gente, a necessidade de uma criança de 5 anos não é a mesma de um adolescente de 15. Você tem que entender que o seu filho está crescendo, que ele está passando por etapas na vida dele, né? Quem ama, conhece. Quem ama, estuda. Quem ama, se dedica em estudar a pessoa amada. Estuda teu filho. Se você tem 2 filhos, que é o meu caso, meus 2 lindos que Deus me deu, você tem que respeitar cada um deles. Cada um deles tem uma história, tem um sonho, tem um temperamento, tem gosto diferente, tem maneira de agir diferente. E você não pode orar por eles da mesma maneira. Sabe aquela oração tipo sem compromisso? Senhor, abençoa meus filhos. Senhor, que eles tenham um bom dia na tua presença. Senhor... Não, gente, preste atenção neles. O que é que deixa eles alegres? O que é que deixa eles nervosos? O que é que tira eles da estruturinha certa? Né? Qual a tendência de erro de um? Qual a tendência do erro do outro? Se você parar para você observar isso, você terá um prato, sabe assim? Você vai ter aquele pontinho na agenda cheio de o cardápio certinho, sabe? Você vai ter o seu checklist de oração. Se você parar um pouco para você entender o seu filho como ele é, que ele merece seu respeito. Deus o fez assim. Deus o fez assim, desse jeitinho que ele é. Para um propósito. Entenda a diferença dos seus filhos
E além de entender a diferença dos seus filhos, entenda a fase da vida dele. Né? Se ele é adolescente, mas no meu tempo era assim, e tem que ser assim, tem que ser assado, porque no meu... Gente, é de geração em geração. A promessa vem de geração em geração, a palavra se renova de geração em geração, Deus se apresenta de geração em geração. Se o próprio Deus respeita isso, senão ele teria se apresentado só a Abraão e acabou-se. Não precisava mais de nada, mas ele seguiu se apresentando às gerações. Não se preocupa, mãe. Deus vai se apresentar ao teu filho, assim como ele se apresentou para você. Respeita teu filho, conheça teu filho, ame seu filho, estabeleça um plano de oração de acordo com a necessidade. Sabe de quem eu me lembro quando eu falo de plano? Eu me lembro de Joquebede. Gente. Ana, Rispa, falamos de Débora, e essa última também merece nossa honra, nosso louvor nessa noite, nossa gratidão a Deus por essa mulher incrível, incrível, porque Moisés nasce numa época dificílima. Era nascer para morrer, gente. Quando o bebê cresce, 3 meses, ela, primeiro plano, esconder. Depois que ela vê que não consegue mais esconder, segundo plano, ela sabia o dia que a filha de Faraó vinha. Ela pega o cesto, ela estuda o junco, ela aprende sobre o pinche, ela estuca, ela protege seu filho naquele cesto, que a gente poderia chamar de cesto da oração. Depois ela betuma, que ela ajeita, que ela protege. Ela não jogou, eu vou jogar Moisés no rio. Não, tinha um plano, gente. Tinha um plano, não era plano B, nem C, era o plano de Deus, né? E aquele cestinho foi ali, ó, aos pouquinhos, ele não foi muito longe, que ela não estava louca de colocar o filho, sabe, a mercê de muitas águas. Quando eu era criança, eu pensava assim, que era lá quilômetros de distância, o cesto foi... Não foi assim. Foi numa região próxima de onde a filha de Faraó se banhava, né? E ela deixa aquele cestinho ali enganchado naqueles juncos e deixa Miriam à espreita. Tava tudo pronto. Parecia impossível, mas Joquebede tinha um plano. Então é isso aí. Ela respeitou Moisés ao nascer, respeitou Moisés aos 3 anos. Ela vai educar Moisés, ela desmama Moisés. E quando ela desmama Moisés, ela entrega a filha de Faraó. Todo o plano foi respeitado, não é? 40 anos se passaram e Moisés volta agora um homem com experiências com Deus. Moisés vai lá para Jetro, né? Para conhecer o outro lado da vida, né? 40 anos se passaram, depois outros 40 anos, e Moisés, nesses segundos 40 anos da vida dele, Moisés se encontra com o Senhor, recebe a missão, e lá vai Moisés então se apresentar mais uma vez, né, para a sua nação, não só agora para os seus pais. Então, gente, Joquebede tem um plano. Qual é o seu plano específico de oração? Pense nele hoje, né? Pense nele hoje. Faça uma cartinha para o futuro. Quem sabe você está preocupado em fazer uma poupança? Quem sabe você está preocupado em fazer um plano de previdência para quando ele completar 18 anos já ter o dinheiro da faculdade? Ou não sei qual é o teu plano. Muito bom, faça isso mesmo. Isso é muito bom. Não pense que demora muito, porque realmente o tempo passa rápido. Isso é bom fazer, mas também tenha especificidade, tenha um plano em suas orações. Amém? Para terminar, eu queria deixar para vocês 2 exemplos de 2 mulheres que oraram pelos seus filhos. São mulheres que pertencem já ao nosso período mais pós-moderno. Susana Wesley. Susana Wesley, ela tinha, segundo a história, Susana Wesley tinha 19 filhos. E a história vai dizer, a sua biografia vai dizer que Susana orava 1 hora por eles, exclusivamente. Ela orava por cada um deles. E sabe quem Susana entregou ao mundo? John Wesley, que foi um grande avivalista, um grande ganhador de almas. Até hoje os livros, a biografia... Na minha adolescência eu fui influenciada por John Wesley, lendo seus livros. E Carlos Wesley, que era dedicadíssimo à música. Susana entregou, através de sua oração específica, um grande músico e um grande pregador, avivador, evangelista, missionário, né?
que esse mundo pôde conhecer. O segundo exemplo que eu quero deixar para vocês aqui, gente, é a mulher Mônica, a mamãe Mônica. A mamãe Mônica, ela orou 40 anos para Jesus salvar o seu filho Agostinho. Gente, sabe quem é Agostinho? Depois do apóstolo Paulo, pode-se dizer que Agostinho foi o maior teólogo que esse mundo já conheceu. Um dos maiores teólogos que esse mundo já conheceu. Duas mães que dedicaram-se, não foram grandes mulheres, elas não são famosas, elas não são hiper conhecidas por algum feito que elas deixaram no mundo econômico, da saúde, da moda, de descobertas, de nada. Elas são conhecidas no mundo porque elas foram duas mães que oraram ao Senhor. Querida mamãe, tá difícil? Ora. Tá impossível? Ora. Tá fácil? Ora. Ou seja, oração. Sempre, sempre, sempre. Que o Senhor te ajude nessa missão. Que Ele me ajude nessa missão. E que nós possamos entregar a esse mundo flechas, como diz a palavra de Deus, bem afiadas, que vá para o alvo certo. Amém? Gostou desse vídeo? Então não esquece de deixar o teu like, vai agora, para você não esquecer de se inscrever no canal e de compartilhar, tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima série, em nome de Jesus.